Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 26 e 27. A igreja pode repetir comigo? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Vamos ler também a segunda carta, ou melhor, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. E o versículo de número 2, que diz assim, repitam também comigo. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos irmãos, nós vamos compartilhar nesta noite aqui com os irmãos, dentro do tema que vocês escolheram, né? Decidir viver por fé. Então queremos compartilhar junto com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Enquanto meditava neste assunto, o evangelista Genivaldo nos mandou o tema e eu fiquei pensando e lendo e meditando e recebi de Deus, para minha edificação, uma palavra da parte do Senhor. Que Deus fala primeiro com a gente. Deus fala conosco, com quem está estudando a palavra, com quem medita a palavra. E pregador é simplesmente alguém que compartilha aquilo que já recebeu de Deus, que já sentiu do Senhor. Eu acho que se uma palavra não mexe primeiro com quem vai falar, ela não vai mexer com quem está ouvindo. Então, antes da palavra de Deus falar com os irmãos, ela tem que falar primeiro comigo, com aquele que está meditando, né? E esses dias, irmãos, nós estamos vivendo, né? São dias difíceis, são dias de provações, são dias de adversidade. E são nesses dias, nesses momentos, que mais nós precisamos estar perto de Deus, que mais nós precisamos ter algo da parte do Senhor. Aleluia. E lendo esse assunto aqui, lendo esse texto, me saltou assim aos olhos, de que fé, irmãos, é uma questão de visão espiritual. Vamos dizer comigo, fé é uma questão de visão espiritual. Por que eu digo isso? Porque no texto que os irmãos escolheram, está dizendo isso. A carta aos Hebreus diz que tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Aí diz assim, ó, porque tinha em vista a recompensa. E ele termina dizendo ainda no versículo 27, ele diz assim, porque pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Diz assim, como vendo, vamos dizer comigo, vendo o invisível. Então, fé é uma questão de visão. Moisés precisou ter uma visão além do que estava aparente. E isso não é fé, irmão. Fé é justamente isso. A fé faz a gente ver o que não é aparente. A fé faz você ver o que não está à sua vista, o que não está no seu alcance. Porque
O que você pode ver, o que você pode alcançar, o que está dentro da sua matemática, está dentro do seu orçamento, não precisa de fé, precisa de organização e programação. Amém? Então está dentro do seu orçamento, você vai se programar. E você não vai dizer assim, eu preciso de fé para me programar e guardar R$100 por semana ou por mês para fazer aquilo. Não, você vai se organizar, vai deixar diminuir o seu débito e vai se programar para comprar aquilo outro lá, dentro da sua condição. E isso não é fé, isso é organização. Amém? E o que é fé? Fé é uma questão de visão. E uma visão que contraria tudo e todos. Ou uma visão que vai de encontro a tudo e a todos. Uma visão de fé transforma o crente em um louco. Moisés era um louco. Como é que você vai sair com uma multidão de gente dessa aqui? Criança, mulheres. Você sabe o que é fazer uma viagem dentro do deserto? Sem nenhuma previsão, perspectiva, dinheiro, nada. Você sabe o que é isso? É pegar a multidão de gente e levar para a morte. Isso é uma visão louca. Isso é loucura. Mas aí o texto diz que Moisés saiu vendo o invisível. Uma visão de fé é uma visão que vai além do aparente, vai além do que você pode ver, perceber. Será que não é loucura você começar a dizer para um amigo seu, eu estou a qualquer momento aguardando uma visita? Aí o seu amigo diz, ou sua amiga diz assim, uma visita? Ah, e aí, normal, isso é normal, todo mundo recebe visita. Não, mas eu vou receber uma visita diferente. Ela vai vir de cima. Você já parou para fazer esse teste? Você diz assim, olha para cima, olha para aquelas nuvens ali, que a gente não está vendo porque a quadra aqui, graças a Deus, é coberta, né? Senão a chuva ia atrapalhar a gente. Mas olha para aquela nuvem ali, o que é que tem ela? Vai ser uma nuvem como aquela. Que a minha visita vai chegar. Qualquer pessoa que escute você dizer isso, vai dizer assim, tá louco. Mas, irmãos, Deus nesta noite quer trazer um renovo na nossa visão espiritual. Acender e ampliar a lente espiritual da nossa alma. Fazer com que possamos ter uma visão de fé. Se você decidiu viver por fé, vai ter que ter uma visão nesta noite. Deus vai escancarar os teus olhos assim, vai abrir o teu olho, vai botar uma lente nova aí dentro. Você vai ter que ter uma visão celestial. Cadê a mocidade aqui que participa? Eu gosto de mexer com vocês aí. Diga para quem está do seu lado, te prepara para ter uma visão de Deus nesta noite. Diga para quem está da sua direita, te prepara para ter uma visão de Deus nesta noite. Mas faltou dizer para quem está da tua esquerda, diz para o outro lado agora, te prepara para ter uma visão espiritual nesta noite. Deus vai dar uma visão espiritual a você nesta noite, que você não tinha antes. Então, como vendo o invisível? Como vendo o invisível? Como é que vê o invisível? Como é que vê o invisível, pastor? Não está aqui, irmão, está na minha Bíblia aqui. Não sei se está na de vocês aí. Mas está na minha Bíblia. Como vendo o invisível. Moisés sai com aquela multidão, com aquelas crianças, meninos, homens, sem nenhuma reserva, sem nenhum acampamento, nenhum estoque. Sequer com um exército de proteção, mas ele estava vendo o invisível.
E naquele deserto não faltou pão, não faltou água, não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou proteção de noite, proteção de dia, não faltou quem guiasse, porque Moisés saiu dentro de uma visão de Deus, uma visão espiritual. A fé levava Moisés a ver o invisível. Glória a Deus. E pensando nisso, meus irmãos, vamos agora lá para aquele texto de 2 de Reis, que nós lemos também aqui nesta noite. Segundo livro dos Reis, bem conhecido aqui dos irmãos da igreja, né? No capítulo 4, irmãos. Para a gente reforçar essa mensagem desta noite, prometo aos irmãos que não vou cansar ninguém, amém? Essa semana toda aí foi uma gripe ruim, um negócio ruim, né? Fiquei 2 dias aí quase que sem... Ainda estou com o efeito dela aqui, o ouvido está meio tapado assim, não estou ouvindo direito, não sei se é o som que está baixo ou é meu ouvido que está ruim. Não é? Os irmãos estão ouvindo bem aí? Tá. Então é aqui mesmo o problema. Então veja só, irmãos. Uma viúva chega, agora, parece que melhorou o ouvido agora. Foi o som? Foi o som. Uma viúva chega para o profeta Eliseu e diz: teu marido, ou melhor, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que o meu marido temia o Senhor. E ele deixou uma dívida, e agora os credores vieram, e eles querem levar os meus filhos para pagar a dívida. Senhor, e aí o que é que eu faço? A mulher estava desesperada. O texto de 2 de Reis 4, a partir do versículo 1, versículo 2 diz: E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Vamos dizer, que te hei eu de fazer? Que te hei eu de fazer, mulher? Olha, irmão, o que é que nós estamos falando nesta noite? Que fé é uma questão de visão. Fé é uma questão de visão. Antes do milagre acontecer, Deus primeiro tem que dar uma visão a nós. Nenhum milagre acontece sem primeiro Deus abrir a nossa visão. O profeta Eliseu, todo mundo já sabe aqui, o cabedal do profeta Eliseu, substituto do profeta Elias. E Eliseu, bastava com a intimidade que ele tinha com Deus, a glória de Deus estava sobre ele. Ele era o sucessor de Elias com um atenuante. Ele tinha porção dobrada do Espírito que tinha operado em Elias. Será que isso é pouca coisa? Havia sobre Eliseu uma porção dobrada. E Eliseu podia ter dito assim: vou resolver teu problema agora. Não sei, eu estou inventando isso, mas vamos dizer, batia a palma assim e aparecia um bocado de pedaço de ouro. Quer dizer, vai lá e paga a tua dívida. Ou quem sabe, né? A criatividade é que manda aqui, viu, irmão? Quem sabe, batia assim, pá, e daqui começava a cair umas notinhas de dólar do céu assim, a mulher, paga a tua dívida. Deus pode ou não pode fazer? Pode ou não pode? Quando Eliseu disse: o que te hei de fazer? O que é que eu vi aqui nesse texto? Era preciso que a mulher tivesse uma visão. O milagre não aconteceu imediatamente. Primeiro, era preciso que a mulher tivesse uma visão. E escute, queridos irmãos. Eliseu diz: declara-me o que é que tu tens em casa. Vamos dizer comigo: declara-me o que é que tu tens em casa. E a mulher teve que parar, né? Permissão aqui, viu, irmão? E aquela mulher teve que parar, pensar. E o que é você pensar? Você começou a olhar o quarto, a sala na sua mente naquele momento e imaginar o que é que você tinha deixado em casa depois de ter dado ou vendido, não sei o que foi que ela fez,
que não ficou quase nada. E a mulher, na sua mente, começou a ter a sua primeira visão. Primeira visão. Antes do milagre, vamos dizer comigo, antes do milagre, Deus tem que dar uma visão. E a mulher começou a ter a primeira visão dela. Olha a mulher se esforçando aí para encontrar alguma coisa, porque não tinha ficado quase nada. Mas o que foi que ela viu? Foi que ela viu? Vocês estão lendo a Bíblia? Foi que ela viu? Vamos dizer mais forte? Ela viu uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. As crises são necessárias. Olha bem para cá, escuta aqui, olha para cá. As crises são necessárias. Deus permite crises. Deus autoriza crises para que as coisas simples e imperceptíveis passem a ser notadas. Se aquela crise não tivesse instalada naquele momento, sabe quantas vezes aquela botija ia entrar nesse texto aqui? Sabe quantas vezes? Nenhuma. Sabe que nós estaríamos falando de uma botija na casa de uma viúva? Sabe quando? Nunca. Sabe o que aquela botija seria? Nada. Irrelevante, sem importância. Uma entre outras botijas, um móvel entre outros móveis. Deus permite crises para apresentar a botija esquecida. Tem tanta botija em nós, porque essa foi a primeira visão que Deus queria dar àquela mulher. Olha para o que tu tens. Olha para o que tu tens. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Vai vir uma crise para que você perceba que você tem algo. Só se tornará notório no meio da crise. Chega um momento que Deus quer desenvolver a nossa fé. Ele quer desenvolver a nossa intimidade, a nossa comunhão. Quer desenvolver a nossa maturidade espiritual. Aquela botija sempre esteve no lugar que ela sempre esteve. A mulher passava, voltava, usou para alguma coisa, encheu com alguma coisa, mas aquilo era irrelevante, aparentemente. Mas quando a crise veio, e ela foi ao profeta esperando que o profeta fosse dar um estalo, como eu falei aqui, para cair os pedacinhos de ouro do céu, nada. Aí ele olha para ela e diz assim: o que é que tu tens na tua casa? Eita, lembrou-se da botija. Aleluia. No meio das crises, Deus fará aparecer aquilo que não é notório. Foi no meio de uma crise dentro do Egito que Deus fez notório uma botija dentro de um cárcere.
chamava-se José. Foi no meio de uma crise que mandaram chamar um velho chamado Daniel para interpretar uma inscrição na parede. Já estava esquecido, mas quando a crise veio, que o dedo escreveu na parede, que nenhum sábio conseguia interpretar, se lembraram do vaso esquecido. Olha, no tempo do teu pai, tinha um homem aqui chamado Daniel, homem cheio do Espírito, conhecedor dos mistérios de Deus. Manda chamar ele. O vaso esquecido foi lembrado de novo e foi trazido para o centro das atenções. Foi lá na margem do mar, quando a multidão não tinha o que comer, Jesus perguntou aos discípulos: onde nós vamos comprar pão para estes comerem? E disseram: Senhor, nem 200 denários de pão serão suficientes para que cada um coma um pedacinho. Mas tem aqui um rapaz que tem uns pãezinhos e uns peixinhos. Traz ele para o centro das atenções, porque é no tempo de crise que eu faço aparecer as botejas esquecidas. É na hora da crise, da adversidade, da falta de recurso, da falta de resposta, que o crente que nunca cantou, canta o hino mais bonito da história. Ou não é? É na hora do aperto, da adversidade, da crise, que aquele jovem que fugia dos cultos de pregação, fugia do culto de mocidade, fugia de oportunidade, ele está lá na cama para morrer, e ele diz: Jesus, se tu me tirar daqui, eu prego quantas vezes tu quiser. Aí surge um grande pregador na história. Fé é questão de visão, e a primeira visão que aquela mulher teve foi a respeito dela própria. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1 e versículo 27. Isaías 60, versículo 22, ele diz: o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, no seu tempo farei o que estou dizendo. Nesse primeiro tempo, nesse primeiro momento, nessa primeira época, nós precisamos, irmãos, deixar de churumingar as nossas fraquezas, as nossas limitações. Jesus já sabe que você é fraco, porque Ele chamou você, porque você exatamente é fraco. Ele sabe que você é pequeno, e não precisa estar dizendo: eu sou tão pequenininho. Eu já sei, bestinha da Silva, eu te chamei porque tu és pequeno mesmo. Senhor, é porque eu não tenho força. Eu já sei disso antes de te chamar, porque eu só chamo quem não tem força. Eu só chamo quem não é. Eu só chamo quem é pequeno. Eu só chamo quem é fraco. Eu só chamo quem não pode. Eu só chamo quem acha que não tem capacidade. Eu sou glorificado nessas coisas. Eu gosto de usar boteja esquecida, boteja que ninguém quer, boteja que ninguém usa. Mas te prepara, tu vai ser o centro das atenções. Vai ser através de você, boteja, que eu vou fazer uma fonte para encher outros vasos. Então, queridos irmãos, como é que a gente tem que viver como Moisés, que diz a Bíblia, vendo o invisível? Aleluia. Nós temos que viver em estado de prontidão.
Nós temos que estar em estado de prontidão. Nada está perdido. Era isso que a mulher devia ver. Nada está perdido, porque na minha casa tem uma boteja. Ainda tem uma boteja na minha casa. Ela só não sabia disso. Ela só não sabia que aquela boteja era o segredo do milagre. Ela só não sabia que aquela boteja seria a fonte da sua resposta. Ela foi atrás do profeta, porque o profeta é um instrumento de Deus para abrir a visão dos crentes. Mas a resposta dela já estava em casa. Ela que não sabia, ela que não tinha tido a visão, ela que não tinha percebido, mas já estava lá. Aleluia! Aleluia! Então, precisamos neste tempo abraçar uma visão nova de Deus. Quando o apóstolo escreve para a juventude do seu tempo, ele não escreveu com palavras de elogio, ele escreveu com a verdade do evangelho. Jovens, eu vos escrevi, porque vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E por que pastor, que nós vivemos em um tempo que parece que todo mundo é fraco, todo mundo peca, todo mundo está enfraquecido, ninguém gosta de orar, ninguém gosta de cantar, porque a visão está fechada. E é por isso que Deus prepara esse encontro, como nesta noite, um pré-congresso, para Deus abrir a nossa visão espiritual. Aleluia. Nós só nos damos conta daquilo que Deus entregou a nós quando chega a hora da crise, quando chega a hora do aperto, quando chega a hora da adversidade. Mas a gente pode antecipar isso. Eu vou esperar que a crise venha para orar, eu vou esperar que a crise venha para cantar, eu vou esperar que a crise venha para buscar a Deus, para jejuar, para me dispor na obra do Senhor. Não. Abre a tua visão nesta noite. Abre a tua visão nesta noite. E descobre que em ti e em nós estão depositados os tesouros da graça de Deus. Estão depositados na nossa vida. Os tesouros do evangelho estão depositados na igreja. Estão depositados nos salvos. Não é a nossa capacidade, não é a nossa condição, não é a nossa virtude. É Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Aleluia. É a nossa visão que faz a diferença. O apóstolo Paulo chegou a dizer, irmãos, ele disse uma coisa tremenda. Ele disse assim, olha, o meu melhor momento é quando eu estou fraco. Você já parou para pensar nisso que Paulo disse? Ele disse, o meu auge é quando eu estou fraco. Porque quando eu estou fraco, habita em mim o poder de Cristo. Então, ele fecha a porta para os ataques do adversário contra a sua vida. Ele diz, olha, quando eu estiver fraco, não venha tentar me seduzir, me destruir, porque é aí que eu sou mais forte do que nunca. Aleluia. É aí que eu sou mais forte do que qualquer outro. Quando eu estou fraco, sou forte. Nós estávamos em um culto ali no Pino, faz muitos anos isso, ali no Pino, aí, um culto de festa, muita gente, e eu cooperava já como auxiliar de trabalho, estávamos do lado de fora da igreja, porque estava muito cheio, e um diácono chegou para mim e disse assim, olha, vamos ali? Eu disse, vamos. Aí chamou mais um adolescente que estava ali naquela hora, e outro irmão, e nós fomos ali naquelas ruas apertadas ali do Pina, uma área de pescador, de pescaria, e
eu pensei comigo, né? O irmão está chamando a gente para buscar cadeira para os irmãos sentarem. Porque está muita gente em pé aqui, acho que vai buscar umas cadeiras plásticas para colocar na frente e todo mundo sentar. E aí o irmão foi. Aí eu disse assim, quando chegou num certo lugar, tem que subir umas escadazinhas. Aí eu disse assim, ô irmão, não tinha um lugar mais perto para a gente pegar a cadeira, não? Aí o irmão, o diácono, disse assim, não, mas tu não veio buscar cadeira, não. E não é cadeira, não, que o povo está em pé lá. Não, nada disso. Aí eu recebi um recado de uma irmã que o marido dela está endemoniado dentro de casa, quebrando tudo. Aí a gente veio expulsar o demônio. Como é que é, irmão? A gente veio expulsar o demônio. Abriu a porta da casa da irmãzinha lá. A irmã abriu a porta, a gente entrou, ela saiu e fechou a porta. E a gente ficou dentro. E ele começou a cochichar e contar o detalhe que a irmã tinha dito. Só disse depois que a gente estava dentro. Disse assim, olha, o demônio pegou o homem aí. Ele era desse tamanho, vermelho, queimado do sol, sem camisa. Aí disse, ele pegou aí, quebrou, estava tudo virado a casa assim, tudo virado, o sofá quebrado, tudo. A irmã escondeu tudo, porque ele disse assim, eu vou matar você, beber seu sangue e comer sua carne. E a irmã escondeu tudo que é faca, aí mandou a gente que a gente vai expulsar. Ele estava deitado no chão assim, duro, feito quem estava morto. E eu disse, mas meu irmão, como é? E fiquei meio nervoso. Aí o irmão Diácono disse assim, vamos cantar o hino da harpa. Cantar o hino do sangue. Ó, você quer tocar onça com vara curta. Né? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. E quando começou a cantar, o bicho começou a pegar o indivíduo lá. Começou estribuchando e querendo, fazendo uma coisa com torcismo assim, uma coisa horrível, não queira ver aquilo. Uma pessoa possessa de demônios. E ele disse o que o irmão tinha dito. Ele olhou para nós e disse assim, vou matar tudinho e vou beber o sangue. Se levantou e o irmão, pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, e apressou o hino, não teve jeito. Quanto mais ele cantava, mais pior. Quando o homem se levantou endemoniado e gritou isso, dizendo que ia partir para cima da gente, ia matar, beber o sangue, comer a carne, o adolescente que tinha ido com a gente pulou na frente, literalmente. Ele pulou na frente da gente. Eu, do outro irmão, e do outro estava comigo. Ele pulou na frente assim, falando em línguas, e segurou a mão do homem. E o demônio dizia assim, uma voz muito feia, e disse assim, tu não pode comigo, menino. Aí o menino, cheio de Deus, disse assim, eu não posso, mas o que está comigo pode. Em nome de Jesus, sai. Deus permite determinadas crises para apresentar as botejas esquecidas. Daquele dia em diante eu só queria estar perto do menino. Fica aqui perto de mim. Deus vai levantar botejas esquecidas aqui nesta noite. Levanta a tua mão comigo. Levanta a tua mão comigo. As crises vão vir. As adversidades vão chegar, mas tem um propósito. Deus vai fazer aparecer botejas que vão ser usadas neste tempo para fazer a diferença no meio do seu povo e da sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. A mulher precisava ter uma visão. Você tem alguma coisa? Tem. Você tem alguma coisa? Tenho. Diga, tenho. Tenho. Diga, eu tenho. Eu tenho. Pode ser que você nem saiba ainda que tem, mas você tem. Você tem uma coisa da parte de Deus, que Deus colocou dentro de você, que está na sua vida. Só você tem.
E Deus vai permitir uma circunstância para que o que Ele te deu apareça. Aleluia. Como é que você vai ter? Como é que você vai saber que tem fé se não surge nenhum obstáculo para você usar a fé? Como é que você sabe que Deus te deu autoridade se não aparece nenhum, né, cheio dos bichos para você, Deus usar você? Como é que você sabe que Deus lhe deu o dom da palavra se você nunca pegar o microfone para ter uma oportunidade? Concorda comigo? Como é que você sabe que Deus te deu o dom de curar se você nunca orou por ninguém doente e a pessoa ficou boa? Alguém vai ficar doente para que Deus mostre o que Ele deu a você. Vai faltar o dirigente, vai faltar o escalado, vai faltar o coordenador, vai faltar o auxiliar, vai faltar o porteiro. E quando olhar para um canto para o outro, só tem uma boteja no meio da igreja. Eita! Esse irmão é tu mesmo, irmão. Mas meu irmão, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas agora não tem esse negócio não, só tem você. Você é a única boteja aqui. Vem para frente, tu vai ter que dar uma mensagem aqui da parte de Deus. Nunca mais tu deixa de falar, porque aquela boteja vai encher a segunda, vai encher a terceira, vai encher a quarta, vai encher a quinta, vai encher a terceira, vai encher a outra. Ah, eu não sabia que ela tinha tanto azeite guardado. Estava o tempo todo lá, uma botija com um pouquinho de azeite dentro, mas era preciso uma crise, era preciso uma adversidade, era preciso uma dificuldade para Deus trazer à tona o que estava guardado lá. Deus vai trazer uma situação dentro de um colégio. Vai fazer assim, ó. E naquele dia, alguém vai dizer assim: chama aquela moça lá da igreja. Rendarai vossuranai sé. Revagado chomanas. E até a pessoa vai dizer assim: eu não tenho condição nenhuma. Você que pensa. Diz o Senhor nesta noite: eu já coloquei a porção dentro de você. Já faz dias, já faz tempo que eu coloquei algo dentro da tua vida. Tu não sabe que tem, mas eu vou criar uma situação para que a boteja de azeite venha para o centro das atenções. Hoje tu estás esquecido. Hoje tu estás jogado ao relento. Hoje tu estás posto no canto. Mas uma situação vai acontecer. Darei vassuba. E quando acontecer, vão lembrar de uma boteja solitária. Está chegando a tua hora. Está chegando o teu dia, boteja. Tua dona saiu de casa, te deixou. Mas o profeta veio mandar ela voltar. Porque ela não levou, né? Diz assim: profeta, minha botejazinha foi o que sobrou. Bichinha, está comigo aqui sofrendo. Só tem ela, profeta. Não, ela não estava nem lembrada de boteja, coisíssima nenhuma. Estava lá no canto da parede, jogada naquele quarto cheio de poeira. E ela foi atrás do profeta porque ela sabia e ela achava que aqui ninguém resolve meu problema. Aqui ninguém tem saída para mim. Aqui não tem resposta para mim. Aqui não tem moço para casar comigo. Aqui não tem moça para casar comigo. Eu vou buscar lá em São Paulo uma moça para casar. Vai comprar passagem de volta, porque a tua moça está aqui guardada. O rapaz está aqui também. O casamento vai ser aqui, não vai ser do outro lado não.
Passado algum tempo, aquela mulher que saiu para buscar a solução no outro canto, chega bem murchinha, bem quietinha. Olha, parece que eu estou vendo aquela mulher sunamita voltando para casa, abrindo a porta. Olha, vamos acompanhar aqui. Olha a mulher chegando em casa, ó, com a mensagem do profeta. Abriu a porta. Onde ela foi? Onde ela foi? Direto na boteja. Eita. É aqui. Todo tempo eu nunca te notei aqui. Oxi. E lá vai eu atrás de um profeta e ela estava aqui. És tu que vai me abençoar. É, minha irmã. É assim que Deus faz. Eu estava pensando, irmão, vocês aqui que são doutores da Bíblia, né? Como é que Paulo entra em discórdia? Não foi? Não entrou em uma discórdia, Paulo, com Barnabé? Paulo entrou em uma discórdia com Barnabé. Discórdia santa, né? Vamos botar assim, né? Discórdia apostólica. Mas o negócio foi tão sério, que Barnabé se virou para um lado, Paulo se virou para outro. Aí no meio dessa situação todinha aparece um nome que não era mencionado antes. Silas. Aí Deus disse a mim: viste como eu faço? Para que Silas apareça, Barnabé tem que sair de perto de Paulo. Você está entendendo a mensagem que Deus está falando nesta noite com você? Eu vou fazer o vaso esquecido notório. Andai, chavargue do mansarias. Arebagara chumanaias. Aleluia. Aleluia. Aquele vaso passou a ser o centro agora. O centro. A primeira visão que Deus quer que a gente tenha, irmão, às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. Sabe quando é que você vai valorizar o sapato que você tem? Quando você não tiver dinheiro para comprar outro novo. Aí você vai dar uma graxinha nele com casca de banana. Vai botar uma colinha de sapateiro, não vai jogar fora. Vai dar um jeitinho nele. Tá é bonito, mas tá é bonito. Tá bonito porque não pode comprar outro. Às vezes a gente tem tudo e acha que não tem nada. Valoriza o teu esposo. Valoriza a tua esposa. Valoriza o jovem, teu filho que está aqui, a tua filha. Valoriza teu pai, tua mãe. Valoriza o teu amigo que está do teu lado aí. Valoriza esse momento aqui, ó, que Deus está proporcionando, jovem, a vocês aqui nesta noite. Valoriza quem está trabalhando com vocês. Valorize. Aleluia. Aleluia. Abre primeiro a visão para ver o que tu já tem. Essa é a primeira mensagem. Eu já tenho. E eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Deus me deu, privilégio que Deus me deu. Eu disse uma vez, eu gosto de dizer, eu fui diácono, continuo sendo, mas exerci a função de diácono. E eu não tenho frustração do meu diaconato. Como assim, pastor? Que eu fui um diácono que eu levava a ceia para as viúvas, para as doentes, para os irmãos doentes, eu ficava na porta. Eu tive a oportunidade de desfrutar do meu diaconato e eu estava feliz da vida. Por mim, eu era diácono até hoje. Eu fui presbítero e sou presbítero, mas exerci o presbitério. Não tenho frustração.
Eu fui para a missão, não tenho frustração, está aí minha esposa de testemunho, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando sem cessar. Foi 5 anos, mas parece que eu passei 20. Ah, meu Deus, era para eu ter feito alguma coisa, era para eu ter feito. Frustrada. Está aqui, Genivaldo, não deixa mentir. Chegamos lá em Petrolina, a minha esposa não pôde ir de imediato, tive que assumir, porque o pastor se precisou fazer uma viagem. O pastor disse: e agora? Eu disse: não, pastor, o senhor me entregou a Bíblia, descanse. Aí eu disse: então vamos embora. Eu disse: tá bom, pode ir. Aí Genivaldo, olha, Genivaldo, cuide do pastor. Ele ficou cuidando de mim. Eu tive que ficar no hotel, porque eu não estava em casa ainda. Tive que ficar lá no hotel. Aí Genivaldo disse assim: pastor, o que é que o senhor precisa? Eu disse: amanhã o senhor aqui de 6 da manhã. A gente andou de 6 da manhã a 10 da noite, sei lá. Aí Genivaldo estava meio zonzo assim, disse: pastor, e amanhã? 6 da manhã de novo. Aí disse assim: olha, eu estou devagarzinho porque Sula não chegou ainda. Quando o Sula chegar, que tu vai ver. Ele disse assim: eu vou orar para essa Sula não vir. E foi assim, ó. Querido irmão, aproveita a igreja que você tem, aproveita o culto de doutrina que você tem, aproveita o culto de oração que você tem, aproveita a escola dominical que você tem, aproveita o momento agora para dar glória a Jesus, aproveita para glorificar o nome do Senhor, aproveita para desfrutar desse momento, aproveita para sentir a graça de Deus, aproveita para sentir a presença do Senhor, aproveita para desfrutar da glória de Deus que está aqui entre nós. Desfruta, aproveita. Você já tem. O vaso está dentro da sua casa e você não percebeu ainda. A segunda visão que o profeta leva a mulher a ter. Moisés estava vendo o invisível. A segunda visão que o profeta levou a mulher a ver foi a expansão e o tamanho do milagre que estava por acontecer. Como eu disse, milagre só acontece depois da visão. Depois que você vê. Depois que você aceita que Deus vai responder. Porque, irmão, orar sem fé é como a água do mar que vai, a onda do mar que vai e que vem, não é assim? E a Bíblia diz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não basta só orar, tem que orar com fé, tem que orar crendo, tem que orar esperando, tem que orar com convicção. E o que é que o profeta diz à mulher? Olha, já te falei do vaso, da boteja que já está lá na tua casa, que você nunca tinha percebido, mas já está lá na sua casa, a fonte do milagre já está lá. Agora, faz o seguinte: volta e pega vasos emprestados. E vai pegando vaso emprestado. E depois, você vai pegar aquela boteja que eu te falei e vai encher os vasos. Então a mulher foi para casa, pegou os filhos, foi na casa dos vizinhos e começou a pedir vaso. E encheu o quarto, encheu a sala, encheu a cozinha, encheu mais alguma cômodo que tinha lá, até que eu acho que não tinha mais onde botar vaso, porque ela foi pegando e foi colocando lá, não tinha mais onde colocar o vaso. Aí ela parou e olhou e viu aquela multidão de vasos dentro de casa, todos vazios, claro, apenas o vaso, a boteja do milagre é que estava ali com um pouquinho de azeite. E ela ficou olhando para todos aqueles vasos, antes do milagre acontecer. Não é para você olhar assim e ter uma dimensão do que Deus vai fazer? Se eu fosse aquela mulher, né, se estivesse no lugar dela, eu ficaria assim, questionando, né? Dizia: Jesus vai encher isso tudinho? Rapaz, se Jesus encher esses vasos tudinho, nunca mais eu fico pobre. Ela começou, ó, a ter uma visão da dimensão do que Deus ia fazer. Vamos fazer um teste de fé aí?
Cutuca assim a irmã do teu lado assim e diz: tu pensa que vai ficar só nisso? Tu pensa que vai ficar só nisso? Aí o jovem: tu pensa que vai ficar só nisso? Estica a tua mão assim para frente, estica a mão para frente. Abre o braço assim, abre os braços. Abre o braço, abre o braço. Ah, tá pouco, irmão, não vai caber não. Mas estende a mão, olha para um lado, olha para cima, olha para baixo, olha para o outro lado. Contempla nesta noite uma visão da dimensão do que Deus vai fazer. Olha. Diga: eu creio, eu creio. Diga: eu creio, eu creio. Diga: eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, irmão. Eu creio, irmão, eu creio. Abre a mão para receber, abre a mão para receber. Levanta a tua mão para o céu aí. Que tem um segredo com Deus, irmãos. Olha, tem um segredo com Deus. Deus nunca dá aquilo que a gente pede. Diga amém. Foi um amém tão fraco. Deus nunca dá aquilo que a gente pede. E eu vou explicar. E para confirmar isso, você vai ter que dizer para quem está do seu lado: você não vai receber o que você está pedindo. Porque Deus não faz o que a gente pede. Deus faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. Deus faz além daquilo que a gente pede. Deus nunca dá o que a gente pede, Ele dá sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Vai ser sempre mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ele vai dar sempre mais, sempre mais. Ele olha para Abraão e diz: o que é que tu queres, Abraão? Eu quero um filho, eu quero um filho. Diga comigo: eu quero um filho. Levanta assim a mão com o dedinho para cima: um filho. Aí Deus disse: eu não vou te dar um filho. Olha para as estrelas do céu, começa contando. Conta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima. Eu não vou te dar um filho, eu vou te dar filhos, como as estrelas do céu, como as areias da praia. Eu vou te dar multidões e multidões e multidões de filhos. Eu não vou dar o que você está me pedindo. Eu vou dar além daquilo que você está pensando e pedindo. Salomão, o que é que tu queres, Salomão? Senhor, sabedoria um pouquinho para entrar e sair no meio do teu povo. Ele disse: não vou dar esse negócio que tu está me pedindo aí, sabedoria para entrar e sair. Eu vou te dar sabedoria, cuja qual antes de ti não houve ninguém, nem depois de ti haverá outro que tenha tanta sabedoria. E como tu não me pediste, vou te dar riqueza em abundância, de quebra no pacote. Começa a contemplar a dimensão do que Deus vai fazer. Começa a contemplar a dimensão do que Deus vai fazer. Começa a contemplar a dimensão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, começa a contemplar a dimensão do que Deus vai fazer. Levanta a tua mão para receber a palavra do Senhor que está descendo nesta noite. Jovem, quantos canudos tu pensa que vai ter nessas mãos? Levanta a mão. Quantos canudos? Não, pastor, é um só. Deus manda te perguntar nesta noite, mocidade: quantos canudos tu queres nestas mãos? 1, 2, 3, 4. Começa a contemplar nesta noite a dimensão do milagre. Começa a contemplar nesta noite a dimensão do milagre. Começa a contemplar nesta noite a dimensão do milagre. Começa a olhar para os vasos e diz: Jesus, tu vai encher isso tudinho, Senhor. Se tu tiver mais, vou trazer, traz mais. Aqui no céu não falta azeite. Aqui no céu não falta milagre. Aqui no céu não tem limitação. Quando os meus servos têm uma visão da dimensão do que eu quero fazer, eu mando com abundância.